Sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz, esse canal que rega amor, não regra felicidade e muito mais. Expande tudo aquilo que nós precisamos, que é essa energia maravilhosa do conhecimento e do compartilhamento, porque aprender e não compartilhar é a mesma coisa de ser egoísta. E não é isso que a gente está aqui para fazer. A gente está aqui para partilhar com você conhecimento. E é nessa história que a gente vai terminar o Código Penal da Vida Futura. Quinta parte, e hoje vamos ver do 29º ao 33º Código, para entendermos direitinho e encerrar esse assunto. Sempre lembrando, gente, que apesar desse título, Código Penal, o título não dá para Kardec a intenção de situar Deus na condição de juiz ou executor de leis, porque Deus é puramente amor. É um criador da lei do progresso, onde as ações dos homens é que têm consequências óbvias nesta ou em outras vidas. Então vamos começar hoje com o 29º Código. Ele fala assim: a misericórdia de Deus é sem dúvida infinita, mas não é cega. Exatamente. O culpado que ela perdoou não está dispensado de satisfazer a justiça. Passando pelas consequências de suas faltas, por misericórdia infinita, é necessário entender que Deus não é inexorável, deixando sempre aberta ao culpado a porta de retorno ao bem. E esse retorno ao bem, ele exige, de alguma maneira, do ser, ou o sofrimento, ou a dor, ou outra situação que sempre vai te levar culminar aquele momento evolutivo. Exatamente. Então, compreender que ser perdoado não é ser imune às consequências geradas pelas nossas escolhas é essencial. Um espírito, após o desencarne, sempre alcançará um grau de consciência, gente, que o guiará pelos caminhos da justiça. Ele toma consciência de quem ele é. E para isso, ele vai entender que deverá usar da existência na carne, ou seja, da reencarnação, para expiar e passar por provas que o isentarão das faltas cometidas. Para evoluir, é necessário perdão e expiação. Só assim cosmificamos nossos espíritos. No 30º Código fala assim: as penas são temporárias e subordinadas ao arrependimento e à reparação que dependem da livre vontade do homem. E acontece o mesmo com os castigos e os remédios que devem ajudar a curar as feridas do mal. Os espíritos em punição, eles não se encontram na situação dos antigos condenados às galeras, mas como os doentes no hospital. Sofrem a doença que frequentemente decorre de suas próprias faltas e passam por meios dolorosos de cura, de que necessitam, mas têm a esperança de ser curados e se curam tanto mais rapidamente quanto observarem com exatidão as prescrições do médico que solicitamente vela por eles. Se eles prolongam os sofrimentos por sua própria culpa, o médico nada tem com isso. Quem é esse médico? É o Deus, é o nosso Deus amado, é o nosso Pai. A necessidade da reparação, gente, é um princípio de rigorosa justiça, que se pode considerar como a verdadeira lei de reabilitação moral para um espírito. O sofrimento, ele é uma escolha. Max não é uma escolha. Sabe por quê? Porque por mais que muitas pessoas não concordem com esta frase, ela pode ter certeza que nós somos nós mesmos quem intensificamos ou não a dor do sofrer. Ao nos depararmos com algo que nos desestabiliza, nós acionamos uma alavanca em nossa mente, que ela fecha a clareza de pensar. E isso nos leva para um lugar que transforma esse momento em eterno. É nessa hora que o sofrimento tende a crescer, a aumentar. Nós causamos isso em nós mesmos. Aí daí em diante, essa dor não para. E pode até crescer mais e acabar gerando uma catástrofe na vida desse ser através do suicídio, por exemplo. E por outro lado, nós temos esse lado aí, tá?
Mas tem o outro lado. O lado de entender que tudo isso é temporário. Gente, aprende uma coisa: tristeza, sofrimento, dor, situações de alegria, situações de fortuna, tudo isso é temporário. A fortuna, mas se eu fiquei milionário, eu vou ficar milionário até o resto da minha vida, até o resto da sua vida carnal. Porque depois que você morrer, você não vai levar esse dinheiro. Você vai ser mais uma pessoa igual a todos os espíritos que morreram. Você não vai ter status terreno no mundo espiritual. Então, você tem que lembrar que se você entende que é temporário, você ergue a sua cabeça, pisa firme na estrada da vida, o sofrimento não passa de uma pequena lágrima, que vai ainda te incomodar um pouquinho ali, acolá, mas você consegue controlar. E a tendência é que quando você entende isso, é só melhorar, a tal ponto que no futuro próximo nada mais começa a te afetar e os seus sentimentos tão facilmente. Isso daí se torna mais difícil de acontecer. Então, no 31º código, a gente encontra uma afirmação disso. As penas que o espírito sofre na vida espiritual juntam-se às da vida corporal. Então tá aí, nós não vamos deixar de passar por problemas nem deixar de sofrer. Não existe um ser que fica completamente imune a qualquer sofrimento no planeta. São consequências das imperfeições do homem, de suas paixões, do mau emprego de suas faculdades e a expiação de suas faltas presentes e passadas. É na vida corporal que o espírito repara o mal de suas existências anteriores, que põe em prática as resoluções tomadas na vida espiritual. É assim que se explicam as misérias e as dificuldades que, à primeira vista, parecem não ter razão de ser, mas na verdade são justas, desde que foram determinadas no passado e servem para o nosso adiantamento. Isso explica, gente, uma coisa interessantíssima, que eu até falei uma vez com uma amiga minha. Ela perguntou assim: mas se a gente pode evoluir no plano espiritual, para que a gente tem que reencarnar? Deixa eu te explicar uma coisa. Quando você perde o seu corpo, 10 vezes mais se tornam as sensações sentimentais, a importância de tudo. Então, no plano espiritual, é bem capaz de você ficar 300 anos no umbral espiando e tendo ainda a possibilidade de não aprender, de não evoluir. Quando você vem para a carne, é impossível para o espírito ter subterfúgios e fugas no corpo físico. Ou ele passa pelo sofrimento, pena, sofre tudo, ou ele se endivida de novo e vai ser uma eterna situação de falta de crescimento. Estagnado, porque tudo que a gente aprende, a gente não desaprende. Entenda isso. Nós sempre vamos adiante, nunca voltamos. É por isso que é muito lúdico. Eu quero voltar no passado. Não existe essa condição. Principalmente no plano físico. Aquilo que passou deteriorou e se tornou algo diferente. Tá? Então, as necessidades, os tormentos, as perplexidades da vida experimentados nas condições de uma existência fictícia em que o perispírito, ou seja, o desencarnado falsamente vai representar o corpo material, constitui uma situação bastante dolorosa para o espírito enquanto no plano espiritual. É daí que certamente se originou o conceito de inferno, né? Nessa visão material. O espírito tem um corpo material que é invulnerável e que o leva a sofrer sem se destruir. Então ele passa por morte e vive novamente. Morre e vive novamente, mas aquela coisa assim, é espiritual. É lá no plano espiritual. Então lá no plano espiritual não existe o corpo morrer. Então ele está ali eternamente sofrendo. E isso atinge um ápice, gente, que o leva ao arrependimento. Quando ele arrepende, este, por consequência, o leva a ser resgatado pelos trabalhadores da luz. E ele, já consciente de sua situação, ao se reunir com o encarregado de novas reencarnações, acaba por definir ele mesmo
quais as provas e expiações irá passar para reparar suas faltas e continuar na estrada da evolução como essência. E isso tudo ocorre naturalmente. É incrível, mas é assim. É uma orgânica espiritual. No 32º código nós temos: Deus pergunta-se, não demonstraria maior amor por suas criaturas se as criasse infalíveis e, portanto, isentas das vicissitudes decorrentes da imperfeição? Seria necessário para isso que ele criasse seres perfeitos, nada tendo a conquistar, nem em conhecimentos e nem em moralidade. Não há dúvida, né, que ele podia fazer, claro, mas se não fez, é porque na sua sabedoria quis que o progresso fosse uma lei geral. Os homens são imperfeitos e, como tal, sujeitos às vicissitudes, mais ou menos penosas. Esse é um fato que temos de aceitar desde que existe, mas interferir disso, que Deus não é bom nem justo, seria uma rebeldia sem causa, também acho que seria. Então, continuando isso tudo no Céu e Inferno, tá? Que está escrito no Céu e Inferno de Allan Kardec. Ele fala: haveria injustiça se ele tivesse criado seres privilegiados, concordo, mais favorecidos que os outros, gozando sem esforço da felicidade que os outros só atingem penosamente ou jamais poderiam atingir. A justiça de Deus brilha precisamente na igualdade absoluta que rege a criação de todos os espíritos. Todos têm o mesmo ponto de partida. Não há nenhum que seja, na sua formação, mais bem dotado que os outros. Nenhum cuja marcha ascensional seja facilitada por exceção. Os que chegam ao alvo passaram, como os outros, pela fieira das provas e da inferioridade. E, gente, ele está falando da criação, não é do nosso corpo físico, é do espírito. Todos os filhos de Deus são espíritos. Então, admitindo-se isso, o que haveria de mais justo do que essa liberdade de ação dada a cada um? Ou seja, liberdade de ação e o processo reencarnatório. Então, a via da felicidade está aberta a todos. O objetivo de todos é o mesmo. As condições para atingi-lo são as mesmas para todos. E a lei gravada em todas as consciências foi ensinada a todos. Deus fez da felicidade o prêmio do trabalho e não do favoritismo para que cada um tenha o seu mérito. Todos são livres de trabalhar ou de nada fazer para o seu adiantamento. Aquele que trabalha bastante com rapidez é recompensado mais cedo, mas aquele que se desvia do caminho ou perde seu tempo, retarda a sua chegada e só pode lamentar de si mesmo. O bem e o mal são facultativos e dependem da vontade de cada um. Ser facultativo, gente, você escolhe. Olha, o bem e o mal, você escolhe o sofrimento e a felicidade também. O homem, por ser livre, não é fatalmente levado nem para um e nem para o outro. Ele é quem escolhe. É simples assim. A lógica da vida e a lógica de Deus. Em sua sabedoria, ele não criou nada que não fosse gradativamente evoluindo, a partir do próprio surgimento. Em todos os planos ele atuou, atua e atuará. É sua obra e sua criação. Não há nada que não foi dado a mais para um ou para outro. Todos estamos capacitados com a energia necessária para crescer, fazendo essa intercalação entre plano físico e material. E o segredo é fazer a escolha certa. Não importa qual doutrina, qual religião, o que você segue, o que importa é o que você escolhe, o que está correto na sua escolha. E fazer essa escolha corretamente requer capacitação, requer conhecimento, requer sentimento, requer bondade e muito amor. 33º código para encerrar essa palestra, para encerrar esse papo de hoje, que fala... Eu já tinha falado sobre ele, que é apesar da diversidade de gêneros e graus de sofrimento dos espíritos imperfeitos, né? O Código Penal da Vida Futura pode se resumir nesses 3 princípios. Primeiro, que o sofrimento é inerente à imperfeição. Vou falar de novo. Inerente é aquilo que está ligado, que está associado ali, ó.
O sofrimento, ele aumenta à medida que você não melhora suas imperfeições. Mas, Max, imperfeição minha é o quê? Imperfeição minha é orgulho em excesso, egoísmo. A imperfeição minha é não aceitar que eu vou passar por um problema, eu achar que eu sou imune a tudo. Ah, eu já estou participando de uma reunião de médiums, eu participo de uma reunião aberta, espírita, eu tomo passe, eu tinha que estar protegido, por que está acontecendo isso comigo? Peraí, deixa eu explicar uma coisa muito básica. Você nasceu no corpo físico, você está no planeta Terra. A partir do momento que você fez isso, você já está espiando. Para quem não entendeu ainda, ao nascer, a criança não chora, não é porque ela levou um tapa no bumbum, não. Ela chora porque a primeira respiração dela dói. Então, quando você chega no planeta, que você dá as caras, né, dá a luz, dá a cara à luz, a primeira coisa que você sente para viver é dor. Então começa a sua expiação a partir do seu nascimento. Vocês não sabiam, mas é assim que funciona. É desse jeito. Toda imperfeição e toda falta que dela decorre trazem o seu próprio castigo nas suas consequências naturais e inevitáveis. Como a doença decorre dos excessos, o tédio, da ociosidade, sem que haja necessidade de uma condenação especial para cada falta e cada indivíduo. É incrível. É tudo muito associado, muito conectado, muito perfeito. E é assim que funciona. Se você matou, você vai ser morto uma hora, em uma dessas vidas. Se você roubou, você vai ser roubado. Sabe? É uma coisa meio que você mesmo plantou isso. E para que você sinta a dor do outro, olha, uma vez me perguntaram por que existe o véu do esquecimento para as pessoas que reencarnam. É porque não tem sentido você sentir a dor de ser roubado se você lembrar que você já roubou aquela pessoa. Sabe por quê? Porque quando você roubou aquela pessoa, talvez ela tenha te roubado em outra vida passada. Ou não, ou talvez você foi um instrumento para que ela passasse por aquilo. Mas como ela não tinha também noção de que já roubou em outras vidas e foi roubada naquela, ela sentiu aquela sensação ruim. E para você se sentir assim, você não pode lembrar também. Você tem que apenas ser roubado. Entenderam isso? É prático e é muito básico. E a terceira coisa fala assim: todo homem, podendo corrigir as suas imperfeições pela sua própria vontade, pode poupar-se os males que delas decorrem e assegurar a sua felicidade futura. Essa é a lei da justiça divina, a cada um segundo as suas obras, tanto no céu como na terra. Bom, algumas pessoas argumentam que as imperfeições vêm de Deus, que nos criou imperfeitos, mas o princípio da evolução nos mostra que há vários graus de perfeição. Deus nos criou em potência. Somos sementes que têm em si mesmas todas as potencialidades futuras. E assim criou-nos perfeitos. Cabe-nos, porém, atualizar, ou seja, desenvolver as nossas potencialidades a fim de atingirmos uma perfeição como seres espirituais. Esse desenvolvimento, gente, depende de nós, do nosso livre-arbítrio, sem o qual nós não teríamos responsabilidade. E tá aí um fator importantíssimo, a responsabilidade. Sem ela não seríamos perfeitos como seres espirituais. Temos que ser responsáveis e para isso temos que ter disciplina. Veja-se o símbolo bíblico. Vamos pegar o símbolo bíblico para poder encerrar essa palestra com louvor, falando de Adão e Eva. Adão e Eva, simbolicamente, foram criados perfeitos em ingenuidade. Mas ao desenvolver a razão, como todo ser humano, passaram a agir por si mesmos, com o livre-arbítrio, e erraram. Os erros, porém, serão corrigidos na busca da perfeição.
Então, nesse momento, você vê Adão e Eva como uma representatividade da ingenuidade e não do ser humano. Deus não erra. Em sua sabedoria, ele nos disponibiliza a oportunidade de entender que evoluir é se permitir acertar e errar, atentando sempre para a autocorreção, que nos permitirá o que almejamos, a cosmificação de nossas essências. Meus amores, Código Penal dito, feito, tá ali no Céu e o Inferno, Allan Kardec, vai lá, confere, olha no livro O Céu e o Inferno, veja tudo isso, porque ficou explicado em 5 palestras para vocês o quanto nós somos regidos por leis naturais, leis reencarnacionistas que nos fazem e nos dão a possibilidade de evoluir. Isso é muito importante. Não se esqueçam disso. Eu agradeço, como sempre, a paciência por me ouvir, a paciência por estar sempre aqui. E peço para vocês irem lá no Facebook, curtir a página Espirais de Luz. E também lembrando que você se inscreva no canal do YouTube Espirais de Luz. Tem muita palestra lá para vocês. Beijos de luz.